Olá, eu sou o professor Diório, Língua Portuguesa, terceira série. No nosso encontro de hoje, nós veremos, só lembrando que é uma aula de retomada, né? Então, nada novo, já vimos isso em outro momento. Vamos relembrar os elementos verbais e não verbais em um texto, né? Como eles são inseparáveis, e interpretação de charge, tiras e HQs, precisa percebermos as condições de produção. Bom, primeiro, temos aqui uma charge. Observem com calma. Vejam o que vocês reconhecem. Está ali no quadrinho, né, no balãozinho escrito: o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Então, eu gostaria que vocês já vissem aqui. Você conhece alguma obra de arte parecida com essa charge? Qual? 2. Quais os elementos diferentes da obra de arte, caso você a conheça? E 3. Por que a fala no balão se refere a um quadro dramático? Então pensem aí, respondam e já voltamos.
Então, tranquilo? Vou voltar aqui para nós comentarmos. Veja, a charge, né, tem só esse quadro aí, é interessante. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber um detalhezinho pequeno, que aqui no cantinho tem a assinatura do desenhista e tá barra, né, Yacht, que é o nome do chargista, barra Picasso. Isso já dá uma dica, né? Por quê? Qual obra aparece? Tem um quadro, na verdade é um painel gigantesco, que chama Guernica, do Picasso, né? É uma obra de 37, onde ele fez o quadro em função da Guerra Civil Espanhola, bombardearam a cidade de Guernica, e aí ele fez um painel, que se não me engano fica na ONU, não sei se é na entrada, no hall de entrada, enfim, fica em algum lugar lá na ONU, é um painel gigantesco, em que ele retrata esse massacre, né, esse bombardeio aí nessas pequenas cidades de Guernica. Então, a charge faz referência a essa obra, uma parte desta obra. Depois eu perguntei, quais elementos são diferentes da obra? Bom, é este carro, né? Vamos comentar aqui. É este carro aqui no centro, vou pôr esse aqui que é maior. Este carro aqui no centro, né? E ele comenta do feriadão, né? Então, na verdade, não tem este carro na obra do Picasso, né? Então, você tem a presença desse carro e ele está falando da questão do trânsito, né? Então, a charge está trabalhando a questão do trânsito no feriadão. E por que no balãozinho ele fala que se refere a um quadro dramático, né? Daí são duas coisas, né? Porque o quadro do Picasso retrata essa questão da violência da guerra civil lá na Espanha, e a charge fala da violência no trânsito, não é? Então, na verdade, ele está comentando que as duas questões, né? Trata-se de violência, né? É um quadro dramático. Bom, aquilo que nós vimos é uma charge. A charge, ela é um gênero textual onde você normalmente tem a linguagem verbal e a não verbal, né? Às vezes não tem a verbal, às vezes é só uma ilustração mesmo, sem nenhum texto. Nesse caso aí tem as duas, né? Mas a charge normalmente é um quadro só, um desenho que retrata um momento, né? Como se fosse uma fotografia, né? Um instantâneo de algum momento, onde ele vai, né? O desenhista ali, normalmente também critica ou faz alguma coisa que leve à reflexão. Então, você tem aí, normalmente, a leitura da charge, ela é feita dentro de um momento. Como ela retrata normalmente um fato do cotidiano, um fato muito próximo e temporal, ela é necessária que você veja o contexto histórico, né, o momento em que ela foi produzida para seu entendimento. A charge, ela é oriunda da história em quadrinho, né, da HQ. Ela, né, é uma forma de desenho também com texto, mas ela tem essa característica única, de ser um retrato, um instantâneo de algum momento específico da história em que esse artista quer mostrar, fazer pensar em alguma coisa, né? Uma perguntinha rápida aqui. O contexto da charge diz respeito ao momento presente apenas, a reação das pessoas que leem, a ficção presente em cada quadro, ou ao conjunto de acontecimentos históricos e sociais? Bom, acabamos de falar, não é? É justamente estes acontecimentos históricos e sociais que têm alguma relevância ali para o artista. Bom, tem aqui agora uma tirinha, né? Também oriunda das histórias em quadrinho. Nós temos três partes. A história em quadrinhos, que é um texto maior, né? São vários quadrinhos, né? Uma história em quadrinhos, o nome já diz, né? HQ. Então você tem aí tamanhos variados, mas é normalmente uma história maior, com mais personagem e tal. Disso vem a tirinha, né? A tirinha, o nome também já diz, tira ou tirinha, são 3 ou 4, no máximo, 2, 3 ou 4 quadrinhos só, às vezes com um personagem ou não, mas com um momento curto, né? Uma historinha bem curtinha, de alguns quadrinhos só. E por último temos a charge, que normalmente vem em um quadro só, é uma ilustração somente. Então nós temos esses três aí. Aquele primeiro foi a charge, que normalmente fala de um momento específico do cotidiano, e depois a tirinha, que é uma sequência de 2, 3 ou 4 quadrinhos, falando aí uma historinha curta também. Então nós temos aqui esta, Rômulo Pedante, 5.
Eu vou ler aqui com vocês, tá? O primeiro personagem fala: Cara, você ficou sabendo da Pedra do Carlos? Claro, lembro muito bem do poema de Drummond. É o quê? Eu tô falando do Carlinho, o nosso vizinho. Ah, o que aconteceu? Pô, ele tava com uma pedra no rim. No meio do Carlinho tinha uma pedra. Bom, essa tirinha já brinca, como a Charge também já brincava, com algo que nós falamos na aula passada, inclusive, né? O Picasso é um dos artistas de vanguarda, né? Das vanguardas europeias, ele é do cubismo, e agora ele fala do Carlos Drummond, que é um poeta do modernismo, né? Brasileiro. E eles estão fazendo referência a este poema aqui, bem conhecido do Carlos Drummond. O Carlos Drummond também é um poeta bem recorrente em Enem, em vestibulares, enfim, concursos de modo geral. Ele é bem queridinho das provas e tudo mais. E esse é um dos poemas bem conhecidos dele, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então percebam que tem uma relação aí da tirinha com este poema, e já vamos fazer as perguntinhas. Olha, de qual Carlos o primeiro personagem está falando? A 2. O segundo personagem, imagina que ele está falando de quem e por quê? E por último, de qual pedra os personagens falam? E se você puder, leia de novo e perceba a brincadeirazinha linguística aí que tem também na tira. E já voltamos.
Então, tranquilo? Bom, aqui ele faz uma brincadeira com esse poema. De qual Carlos o primeiro personagem está falando? Quando ele fala que, ficou sabendo da pedra do Carlos, ele está falando do quê? Do vizinho, né? Ele explica depois, eu estou falando do vizinho. O segundo personagem, imagina que ele está falando de quem? Então, aí o segundo personagem, quando ele fala da Pedra do Carlos, ele associa àquele poema do Carlos Drummond de Andrade, A Pedra no Caminho, né? Porque é bem famoso mesmo. Então ele já fala, você está falando do poema do Carlos? Então ele já está associando a quem? Ao poeta modernista Carlos Drummond de Andrade. Por causa desse poema, tinha uma pedra no meio do caminho. E depois, de qual pedra os personagens falam? Né? Então, o primeiro está falando da pedra no rim do vizinho e o segundo está falando da pedra lá do poema do Carlos Drummond. Então é bem tranquilo. É óbvio que a tirinha só tem sentido, né, só tem graça, se você conhece realmente a obra lá do Carlos Drummond. Né? Se você nunca ouviu falar do Carlos Drummond, perde um pouco a piada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para se entender essas histórias, às vezes o contexto é bem importante, né? Mas antes, agora que eu lembrei que eu tinha pedido uma última coisa, tem uma piadinha linguística também, né? Eu não pus na pergunta, mas eu fiz um bônus de pergunta. Vou colocar aqui, ó, grande, ó. Quando no último quadrinho ele fala assim, eu estava falando da pedra do Carlos, daí ele fala, no meio do Carlinho tinha uma pedra. Aí, viu? Aí faz uma outra piadinha, porque a estrutura no meio do caminho tinha uma pedra. Daí ele ainda faz uma brincadeirinha quando ele entende que a pedra é do vizinho, ele ainda brinca, no meio do Carlinho tinha uma pedra. Né? Tem a mesma sonoridade, a mesma estrutura, além do que o rim fica mais ou menos no meio da pessoa, né? Quer dizer, uma piadinha mais interessante, pode passar batido às vezes, né? Bom, como eu estava dizendo, tudo isso é importante no entendimento das histórias. Isso aqui eu já comentei, né? Só para relembrar, a história em quadrinho é uma história maior, de maior fôlego, né? Tem uma sequência maior. A tirinha vem disso, né? Você pega, é um recorte da história em quadrinho. Na verdade, a história em quadrinhos, se for pensar mesmo na história, só corrigindo aqui antes que alguém entendido do assunto diga, na verdade a tirinha nasce antes da história em quadrinho. Nos jornais de muito antigamente, começou-se a produzir histórias curtinhas, em tiras curtas, nos periódicos da época, nos jornais, e depois é que isso foi juntado numa história maior, ou seja, na verdade a história em quadrinhos surge da tirinha e não o contrário, como eu tinha dito, né? Não é bem que a tirinha é uma parte da história em quadrinho, elas surgem mesmo como periódico, né? Então elas vinham as histórias fracionadas, né? Lembram mais ou menos no romance, durante o romantismo, que também não se publicava um romance num livro só, ia se publicando capítulos por capítulos nos periódicos? Então, mais ou menos a história em quadrinho é assim, iam se publicando tirinhas por tirinhas nos periódicos, né? Daí que, em algum momento, juntou-se todas numa história só, né? Num formato só, que virou aí a história em quadrinho gibi que a gente conhece. E a charge, que daí não tem muito a ver com isso, só no formato do quadrinho também, mas elas conseguem ser mais ou menos do mesmo universo. Mas não exatamente que uma vem da outra, né? Bom, para você entender bem a charge e a tira, como nós vimos tanto no exemplo da charge como no exemplo da tira, é importante que você considere uma série de fatores. Tudo que tem escrito nem sempre vem em questões textuais, né? Pode ser uma historinha muda, vamos dizer assim, né? Onde você tem somente os desenhozinhos ou uma charge que só tem a ilustração sem nenhum texto. Mas quando vem o texto, é importante você ler tanto o que está escrito textualmente e casando isso com a parte visual, é isso que dá o entendimento. Os detalhes todos dos desenhos, é óbvio, né? Você tem aí tanto caricaturas, expressões, o jeito que estão os objetos, todos os elementos que estão compondo a cena, eles fazem parte, não estão ali à toa. Então, se o artista desenhou, né, é porque ele quer passar aquela informação. Enfim, você tem que ver a composição como um todo e, por último, o contexto social que está inserido. É interessante, principalmente no caso da charge, que você entenda a situação que está acontecendo. Um dos lugares, inclusive, que a charge é muito comum de ser vinculada são nos periódicos jornalísticos, né? Jornais, revistas, mas de informação, basicamente. Por quê? Porque eles brincam, né? Vamos dizer assim, eles fazem aquele texto
aquela ilustração, a charge, normalmente com o que está sendo vinculado no momento de informação, né? Ou seja, se fosse uma revista, ou seja, um jornal, a charge vem sempre aliada àquilo que está sendo informado nesse periódico, nesse jornal, nessa revista. Essa é a ideia, basicamente, da charge. Não que ela precise estar sempre ligada, né? Um artista pode simplesmente fazer a charge e publicar no seu site, em algum lugar, independente de qualquer órgão da imprensa, porém, sempre vai ser algo ligado ao cotidiano, aos fatos mais ou menos do tempo ali. Bom, vamos um pouco agora para a parte linguística, né? E relembrar aqui mais algumas coisinhas. Como eu falei que esses textos sempre têm aliado a parte textual, vamos trabalhar um pouco também com a parte textual, né? Então, nós temos aqui período simples e período composto. Nós já vimos em outras aulas, né? Isso é uma aula de retomada, mas só vendo aqui. Você tem o que é? O período simples é quando você tem somente uma oração, né? A gente já comentou isso, que as frases são os enunciados que não têm verbo. A partir do momento que você tem um verbo, isso se torna uma oração. E se essa oração ela está sozinha, né? Só uma, ou seja, um verbo só, você tem um período simples. A partir do momento que você tem mais ocorrências verbais, seja um verbo sozinho ou uma locução verbal, você tem mais orações e isso forma um período composto, né? Então, os períodos simples têm uma oração só e os períodos compostos têm várias orações. E essas orações, quando num período composto, elas podem estar dependentes ou independentes uma da outra, né? Você tem aí, elas podem estar simplesmente justapostas dentro desse período composto, e ela tem uma certa independência de significado, de sentido, ou elas realmente dependem uma da outra, tem uma relação de dependência, certo? Que no caso, as que não têm dependência, né, elas são mais ou menos independentes, são chamadas de coordenadas, e as que têm essa dependência são as subordinadas. Então, como eu disse, o período, a gente comenta, né, o período composto por coordenação, ou seja, as orações que tem nesse período, elas têm uma certa independência, então são as orações coordenadas, elas podem ser desses 5 tipos aqui: aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. Eu sempre digo que os nomes são autoexplicativos, né? Quando você tem orações independentes, né? Você tem só uma coordenação, ou seja, elas só estão justapostas, são só postas uma do lado da outra, são coordenadas, né? Elas estão ordenadas lado a lado, e você tem aí a relação que elas têm, por mais que elas sejam independentes, se elas estão uma do lado da outra, é porque elas têm um porquê estarem ali, então elas se comunicam, obviamente, uma com a outra, e daí, dependendo de qual é essa intuito, né, dessa comunicação, se é de causar uma adição, se é de causar uma alternância de ideias, se é causar uma adversidade, uma oposição de ideias, se é para explicar ou para dar uma ideia de conclusão, vem os nomes aí das coordenadas. E as subordinadas, por outro lado, tem essa ideia de interdependência, né? Uma depende da outra, uma faz parte da outra, uma se subordina à outra, por isso o nome, né? Aí tem vários tipos. Vai depender de que papel ela está exercendo, caso fosse uma oração simples, mais ou menos assim. Num período simples, em que tem uma oração só, você tem lá uma parte da oração, e aquilo poderia ser, por exemplo, ocupado por um substantivo. Aí, se aquilo se expande em uma outra oração, tornando um período composto, aquela outra oração, ela está ocupando o espaço do que poderia ter sido um substantivo. Aí que vem das que nós estudamos já, que são as orações subordinadas substantivas. Elas são orações que estão ligadas a outra oração, como se fosse no lugar do que poderia ser um substantivo. E os substantivos ocupam certas funções, é isso que vão dar os nomes das subordinadas substantivas. Eles podem ser sujeito, pode ser predicado, pode ser objeto direto, objeto indireto, enfim. É isso que vai dar o nome às orações subordinadas, como nós já vimos em outras aulas. Então, nada melhor do que fazermos alguns exercícios para relembrar bem isso, né? Então, eu tenho aqui algumas orações, né? E eu gostaria que vocês localizassem os verbos. E aí você, né, localiza as orações, vê se é período simples, se é período composto e tentar classificá-las da forma como nós já vimos. Tudo bem? Vou dar um tempinho. Eu gostaria só de pedir que vocês, se pudessem, anotem em seus cadernos, que é mais tranquilo do entendimento do que só
olhar e fazer oralmente. Então anotem, vamos deixar um tempo razoável e já voltamos.
Então, foi tranquilo? Tá, talvez não tenha sido tão tranquilo assim, mas vamos com calma que a gente consegue. Primeiro eu pedi que víssemos os verbos, né? É sempre mais fácil partir do verbo. Localizando o verbo, o resto tudo fica mais fácil. Então, o trânsito no feriado é sempre um quadro dramático. Qual é o verbo? É. Letra B. No meio do caminho tinha uma pedra. Qual é o verbo? Tinha. Então percebam que aqui nós temos uma ocorrência verbal somente em cada uma. Ou seja, nós temos uma oração somente. Tendo uma oração somente, período simples. Então, tanto a letra A como a letra B são períodos simples. Não vai ter nem coordenação, nem subordinação, visto que não tem outra oração para ser coordenada ou subordinada delas, né? Na letra C, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Os verbos já são dois, não é? Duas ocorrências verbais. O me esquecerei e tinha. Então, nós temos duas orações. Agora sim, um período composto. Como na letra D. O primeiro personagem falava de um Carlos, mas seu interlocutor não entendeu. Você tem falava e entendeu. De novo, duas ocorrências verbais, duas orações, período composto. Então, nós temos letra A e letra B, períodos simples, letra C e letra D, períodos compostos. Agora sim, o trânsito no feriado é o sujeito, o é um verbo de ligação. Então, sempre quando tem verbo de ligação, o que vem, né, logo após é o chamado predicativo do sujeito, ou seja, é um resquício ainda do sujeito. Então, sempre um quadro dramático, ainda é o trânsito no feriado, predicativo do sujeito. Letra B. No meio do caminho tinha uma pedra. No caso aqui, o ter é no sentido de existir, né? Então, não tem sujeito, né? Igual fosse havia uma pedra, né? Então, não tem sujeito, sujeito inexistente, o verbo é o ter. Quem tem alguma coisa é o quê? Um objeto direto de ter uma pedra, certo? Também, período simples, não tem nem coordenação nem subordinação, visto que é só, né, uma oração. Já na letra C, deixa eu voltar aqui. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Então você tem aí uma oração, nunca me esquecerei. A outra oração, que no meio do caminho tinha uma pedra. Lembrando sempre que cada ocorrência verbal equivale a uma oração, né? Então, nunca me esquecerei. E para. Podia ter um ponto ali? Nunca me esquecerei. Daí você fala, mas eu esquecerei do quê? Justamente, falta um pedaço, né? Falta uma parte, falta um complemento para você ter o entendimento total. Então, esta outra oração, ela está, né? A oração que vem na sequência, ela é complementar àquela, né? Ela precisa, ela está diretamente ligada àquela. Então, ela tem uma dependência dela. Então, uma subordinada. E quando você tem o verbo esquecer, quem se esquece de alguma coisa. Então, ele está precisando de um complemento para ser entendido. E esse complemento a gente chama de objeto indireto, né? Porque ele vem precedido de uma proposição. Então, esta oração, ela está no lugar do que seria um objeto indireto. Então, você tem aí, voltar aqui, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei do quê? Que no meio do caminho tinha uma pedra, você tem aqui o objeto indireto, então você tem uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E por último, o primeiro personagem falava de um Carlos, mas seu interlocutor não entendeu. A oração, o primeiro personagem falava de um Carlos, a outra oração, mas seu interlocutor não entendeu. Percebam que é diferente da letra C. Aqui eu poderia parar. O primeiro personagem falava de um Carlos. Pronto. E depois, seu interlocutor não entendeu. Pronto. As duas funcionariam independentemente. Porém, elas não estão porque elas estão colocadas uma do lado da outra. Então, existe um porquê, né, elas estarem no mesmo período. É um período composto. Se a pessoa que escreveu quisesse fazer duas orações separadas, ela colocava um ponto ali. O primeiro personagem falava de um Carlos, ponto. Seu interlocutor não entendeu, ponto. Mas não, ele junta as duas, por quê? Porque ele quer que tenha uma relação, mas não de dependência, mas que tenha uma relação de entendimento, né? E precisa ter uma coparticipação das duas ali para um entendimento melhor. E isso se dá com esse mas, né? O primeiro personagem falava de um Carlos, mas o seu interlocutor não entendeu. Então, esta relação de contrariedade, né? Então, você tem aqui uma
adversativa. Então, né, essa ideia de contrariedade, então você vai ter agora um período coordenado, né? Ou seja, é uma coordenação. Então vai ter uma oração subordinada não, coordenada. Uma oração coordenada adversativa, né? Bem tranquilo, não é? Veja que hoje nós vimos a importância da linguagem verbal e não verbal no entendimento de gêneros textuais como a história em quadrinho, a tira e o charge, por exemplo, as características desses tipos e os períodos simples e compostos de um jeito bem rápido e simples. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim, que tenha sido claro. Estudem um pouco melhor em casa, vejam os livros, refaçam os exercícios, revejam a aula no YouTube se você puder e até a próxima.